Introdução ao Antigo Testamento. Salmos. O Saltério era o livro de oração dos antigos judeus. Também para os cristãos, ele tornou-se o livro dos enlevos espirituais, depois de tê-lo sido para o próprio Jesus Cristo. A palavra salmo, psalmos, é a tradução do termo hebraico, que quer dizer louvores. Entretanto, esse termo exprime apenas um aspecto do conteúdo desse livro, no qual se encontram lamentações, cânticos de penitência e de reconhecimento, poemas didáticos e súplicas ardentes. Os salmos eram cânticos destinados principalmente ao uso litúrgico do Templo de Jerusalém, mas neles percebe-se muitas vezes o eco de sentimentos religiosos inteiramente pessoais. Já em remota antiguidade, muitos desses cânticos tinham sido reunidos em coleções das quais encontramos alguns traços na divisão atual em 5 livros. Foram certamente os autores dessas coleções que lhes inseriram as conclusões ainda hoje existentes. Parece averiguado que essas coleções foram sendo feitas independentemente uma das outras. Daí, não nos podermos admirar se encontrarmos algumas repetições. Foram esses mesmos redatores que, por vezes, ajuntaram 2 salmos num só, e que escreveram os títulos que ainda hoje lemos em muitas dessas composições. Em todo caso, essas inscrições são antiquíssimas. Conservaram-nos elas o nome do provável autor e várias circunstâncias da composição dos salmos, e apresentando expressões assaz obscuras a respeito da sua execução musical e do seu emprego litúrgico. Quando os salmos foram traduzidos para o grego, a significação exata dessas inscrições eram duvidosas. Hoje, muitas vezes podemos apenas conjecturar o que elas significavam. O mesmo se deve dizer da palavra cela, que aparece no fim de numerosas estrofes. Essa palavra, em vista de seu sentido obscuro, foi omitida na presente tradução. Ignora-se quando e quem reuniu a última coleção dos 5 livros, em uma única, a que nos foi conservada. As inscrições do texto original atribuem 74 salmos a Davi, 10 aos filhos de Coré, 8 a Asaf, 2 a Salomão e 1 respectivamente a Emão, a Etão e a Moisés. É difícil averiguar o valor histórico exato desses dados. Entretanto, não há motivo para duvidar de que numerosos salmos provenham do rei Davi. Sejam quais forem os seus autores humanos, a inspiração divina revestiu a sua beleza natural de um profundo sentido religioso, que fez deles para sempre uma inexaurível fonte de vida religiosa e de piedade. Na literatura da antiguidade, o caráter religioso dos salmos salienta-se pela sua incomparável profundidade. Todas as cordas do sentimento religioso são neles dedilhadas: respeito à majestade divina, gratidão pela misericórdia infinita e pelo perdão de Deus, absoluta confiança na providência, penitência e contrição ante os próprios pecados, tristeza e temor dos perigos que nos cercam, paz, consolação, coragem, obediência, alegria e esperança,
Por outro lado, os poemas messiânicos e as numerosas alusões ao filho de Davi tornam os salmos ainda mais familiares a nossas almas cristãs. Não admira, pois, o lugar todo particular que o saltério assumiu na liturgia da Igreja. Essas composições dirigiram-se, em primeiro lugar, aos judeus, daí serem impregnadas do espírito judaico, que ainda não tinha atingido a plenitude da caridade cristã. Como em outras passagens do Antigo Testamento, a justiça divina é descrita nos Salmos de um modo rude e forte. Muitas vezes o ruído das armas perturba a calma da oração. Entretanto, urge considerar primeiro a mentalidade própria dos hebreus, segundo a qual só Deus era o rei do povo e que os levava a considerar como inimigos de Deus os inimigos do povo eleito. Assim, estes deviam ser julgados severamente. Em seguida, o crente sabia que o poder do inimigo devia ser destruído no futuro, porque assim o exigia a santidade de Deus. Dessa forma, a vingança expressa com tanta violência era atribuída ao próprio Deus. Daí a sua misericórdia acompanhar a sua justiça. Não nos afastaremos, portanto, do verdadeiro espírito dos Salmos, procurando penetrar no cerne espiritual que está por debaixo da casca dura e aplicá-lo às nossas lutas interiores, como outros tantos apelos veementes ao auxílio divino. Muitas vezes o homem vê-se inclinado para as coisas terrenas e mal consegue rezar. Não sabemos o que devemos pedir, nem rezar como convém, dizia São Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 26. Nos Salmos são-nos apresentados maravilhosos formulários de oração que nos ensinam como devemos nos dirigir a Deus. Em seu sentido verdadeiro e profundo, os salmos só poderão ser devidamente interpretados por aquele que crê em Jesus Cristo. Isso é evidente quanto aos salmos messiânicos, mas a mensagem de outros salmos, como de inumeráveis textos bíblicos, só encontra sentido verdadeiro à luz da vida do Senhor Jesus. Os sofrimentos do justo, por exemplo, são nos Salmos uma clara imagem dos tormentos suportados por Jesus na sua paixão. O Saltério é, em verdade, o livro de oração da Igreja e da alma cristã. Eis uma relação dos mais belos salmos, agrupados de acordo com seu sentido geral. Salmos de confiança: 22, 26, 120, 130. Ensinamentos da sabedoria: 1, 31, 36, 118. Meditações: 8, 9, 11, 35, 38, 48. Louvores: 7, 18, 28, 46, 92, 95, 96, 97, 145. Salmos reais ou messiânicos: 2, 18, 19, 20, 21, 44, 68, 71, 109, 144. Lamentações e orações intensas: 24, 31, 32, 43. Ações de graças: 33, 65, 102, 135. O texto hebraico original muito sofreu no decurso dos séculos.
Daí as numerosas divergências, principalmente nas duas primeiras coleções, entre o texto original e a versão latina, sendo esta apenas uma tradução imperfeita do texto grego. Na numeração dos Salmos, existe uma divergência entre o texto hebraico e a versão latina da Vulgata. Essa divergência provém no texto hebraico da divisão imprópria do Salmo 9, restituída em sua unidade pelas antigas versões. A numeração do texto latino, adotada no Breviário e no Missal Romanos, é conservada na presente tradução. Portanto, os leitores que desejarem saber qual é a numeração do texto hebraico deverão aumentar de uma unidade o número dos salmos, desde o Salmo 10 até o Salmo 147. Que bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.